Muito bem, estamos de volta com o programa Em Pauta aqui pela sua TV Canção Nova, conversando hoje sobre a situação do sistema prisional brasileiro e como estamos constatando, realmente muito preocupante. Mas não basta olhar o momento, não é? É preciso avaliar um pouco mais as causas para que possamos então, a partir das causas, não ter apenas medidas paliativas, não é? Porque isso não resolve. Mas a partir das causas, então, verificarmos aí um projeto, né, uma promoção, o que pode ser feito de fato para começarmos a mudar essa realidade bastante complicada no nosso país. Não é exclusividade do Brasil, obviamente, mas a gente tem que olhar para a nossa casa, não é isso? Aqui nos nossos estúdios em Belo Horizonte, nosso querido Frei Antônio Moser e a doutora Jane Ribeiro Silva, desembargadora do Tribunal de Justiça aqui do estado de Minas Gerais e coordenadora do projeto Novos Rumos, que a gente vai começar a conhecer já já. Eu antes, porém, quero aproveitar esse momento, como sempre fazemos aqui no programa Em Pauta, para indicar para você que está nos acompanhando sempre uma literatura relacionada à temática da noite. E aqui nós temos hoje esse livro Vidas Arriscadas, o cotidiano dos jovens trabalhadores do tráfico, da Marisa Pfefferman. E é muito interessante esse livro, você já teve a oportunidade de vê-lo aqui no Em Pauta, nós estamos trazendo novamente, que vale a pena tê-lo. Você pode adquiri-lo aí pela editora Voz, o endereço está aparecendo na sua tela, tá certo? Além disso, claro, você também pode mandar um e-mail aqui para a gente em pauta@cançãonova.com, colocando a sua questão, fazendo sua pergunta, deixando o seu comentário. Também sugerindo algum tema, né, sem dúvida, ou também entrando em contato aqui conosco através do nosso Twitter, @EmPautaCN. Twitter é o nosso endereço aí, @EmPautaCN. Dá para vocês seguindo o programa, colocando ali o seu comentário, não é? Da mesma forma sugerindo algum tema, fazendo também aí alguma crítica, enfim, fique à vontade. E se você perdeu alguns dos nossos programas, você pode acompanhar em dois endereços pelo menos, não é? No site do Frei Antônio Moser, antoniomoser.com, ou no nosso blog, blog.cançãonova.com/bh, tá certo? Então vamos continuar aqui com a nossa conversa e claro que a gente não pode perder a oportunidade de conhecer um pouco mais esse projeto que a doutora Jane está à frente, que é o projeto Novos Rumos, aqui com um acento todo especial para a PAC. Então, em primeiro lugar, doutora, o que é esse projeto Novos Rumos? E aí depois a gente fala rapidinho da PAC também, claro. O projeto Novos Rumos, ele nasceu da constatação de que estava sendo desenvolvida uma experiência numa cadeia pública em Minas Gerais, mais precisamente em Itaúna, onde ali desenvolveram um projeto que não era de Minas Gerais, mas sim de São Paulo. Foi fundado pelo Dr. Mário Ottoboni, é um homem profundamente religioso e profundamente preocupado com o ser humano. Ele desenvolveu esse projeto em São Paulo mais ou menos na década de 70. Uma cadeia sem polícia, uma cadeia dirigida pela sociedade e pelos próprios presos. Não sei os motivos, mas o projeto acabou por morrer em São Paulo depois de ter dado alguns frutos. Mas renasceu em Itaúna. E mais ou menos em 2001, mais precisamente em 2001, o então presidente do tribunal, o Dr. Gudestel Biber, resolveu investir nesse projeto em Minas Gerais. E como se tratava de dar uma mudança na questão carcerária, deu-se ao projeto o nome de Novos Rumos. E o que consiste esse projeto? Eu, como cidadã, eu tenho certeza que o senhor, todos que nos ouvem, o Frei Moser, nada mais nos horroriza do que realmente a impunidade. Sem dúvida. Hoje em dia, nós estamos vendo que muitas das pessoas cometem crimes, os jornais noticiam todos os dias, e essas pessoas, elas ou ficam sem punição, ou são conduzidas para as fétidas cadeias, que nós todos conhecemos, entram para lá no beabá do crime e saem com PhD, especialistas no crime.
Então, o tribunal, preocupado com isso, ele resolveu levar a sério essa palavra ressocialização e implantou esse projeto APAC. O projeto APAC, ele parte do seguinte: nós não temos no Brasil nem prisão perpétua e nem temos também a pena de morte. Sim. Então, o que nós temos de fazer? Nós temos de restituir um dia essas pessoas à sociedade. E temos de fazê-lo de tal modo que elas saiam melhor do que entraram. Mas essa não tem sido a realidade. Né? A realidade tem sido terrível. Então, pensou-se que, para a recuperação do homem, em primeiro lugar, nós teríamos de conscientizar este homem da sua responsabilidade fato ao ato praticado. Então, ainda na cadeia, no sistema comum, no método comum, porque, na realidade, a APAC ela obedece integralmente, é o único método de cumprimento das regras do sistema penal, notadamente o sistema penitenciário, que cumpre integralmente o que o legislador mandou. Lá o preso cumpre toda a sua pena debaixo do método APAC. Regime fechado, regime semiaberto e regime aberto. Então, esse homem, ainda quando ele está lá na cadeia comum, ele é conscientizado da prática do crime e da sua responsabilidade face à prática do crime. E depois é oferecida a ele uma oportunidade dele sair de lá como um homem melhor. Né? Então, isso é mostrado. Então, esse homem, por opção, ele vai para uma associação de proteção aos condenados. Quando ele chega lá na PAC, a primeira coisa que acontece é que ele é recebido como um ser humano. Porque, na verdade, quem passa pelo cárcere, ele se sente um nada. A autoestima vai lá embaixo. Então, quando esse homem chega na PAC, a primeira coisa é que ele é recebido com amor. E amor ninguém rejeita. Só um dado curioso, doutora, por favor. Quem compõe a APAC? A APAC ela é muito interessante, porque também partiu-se do entendimento, que está expresso na Lei de Execução Penal, que a execução penal far-se-á com o auxílio da sociedade. Certo. E nós sabemos que ninguém da sociedade está satisfeito com o modo como a punição vem sendo feita. As penas não recuperam os criminosos, não satisfazem a sociedade e a violência continua aí, porque a reincidência é cada vez maior. Né? Então, nós resolvemos assim, quando a gente fala em ressocializar, é fazer com que essa pessoa possa viver em sociedade de um modo sadio. Então, como vamos ressocializar uma pessoa dentro da cadeia? Então, o método APAC faz o seguinte, ele leva a sociedade para dentro da cadeia. Quem administra as cadeias que estão sob o método APAC, as prisões que estão sob o método APAC, é a sociedade com auxílio dos próprios presos. Porque os presos entendem o problema uns dos outros. E os voluntários da sociedade atuam ao lado daqueles presos. Hoje esse método está sendo aplicado, por exemplo, aonde e em quantas cadeias aqui, por exemplo, em Minas Gerais, nós já temos, assim, aplicando rigorosamente o método, nós temos 30 e poucas APACs. Não sei se 32 ou 33. Significa 32, duas prisões onde nós temos. Nós temos mais ou menos hoje 10% da população carcerária está no método APAC. A APAC é uma ONG, é uma sociedade fundada pela própria comunidade, ela cuida dos criminosos da sua comunidade, o que é uma coisa muito importante, porque quando a pessoa comete um crime, eu penso que a sociedade, a comunidade na qual o crime foi... É um projeto enculturado, né? Exatamente. Ela também tem a sua participação. Eu costumo dizer que quando nós fechamos os vidros dos nossos carros, quando menores pedem esmolas, quando pessoas pedem esmolas, ou quando nós saltamos por cima de uma pessoa embriagada ou drogada nas nossas ruas, nós estamos deixando de dar a nossa participação em relação ao aprimoramento daquelas pessoas. Então, ela traz para dentro da cadeia a sociedade. Né? E também nós afastamos qualquer forma de vigilância que não seja a vigilância da própria sociedade. Hoje, além de Minas Gerais, depois eu passo aqui para o Frei, hoje, além de Minas Gerais, a APAC também, o projeto,
se expande para outros estados? Nós temos a PAC já em alguns estados. O Conselho Nacional de Justiça tem investido muito na divulgação do projeto APAC. E temos também a PAC fora do Brasil. Nós temos a PAC nos Estados Unidos, temos a PAC no Canadá, temos em alguns países da América do Sul. E cada dia nós temos despertado mais o interesse. Lá no programa Novos Rumos, é rara a semana que nós não recebemos uma delegação estrangeira que quer aprender como funciona o método APAC. Aí. Que coisa bonita, né? É um processo de recuperação, um processo de evangelização, no sentido mais profundo da palavra, sem dúvida nenhuma. Isso já é um caminho, não é, que está sendo indicado. Agora, enquanto a nossa procuradora, a doutora Jane, estava expondo, eu fiquei pensando, em primeiro lugar, botar literalmente a sociedade na cadeia. Excelente, porque na prática nós já vivemos na cadeia. Nós fechamos os vidros, nós trancamos as casas, etc. Muros, cães, cercas elétricas, exatamente. E tudo mais. No fundo, nós já estamos na cadeia. Só que nós não nos conscientizamos da nossa corresponsabilidade em tudo isso que está ocorrendo. Volto a insistir, existe uma responsabilidade pessoal. Não podemos passar a mão na cabeça de todo mundo, não, porque o ser humano, ele tem a maldade implantada no seu coração. Mas, por outro lado, a sociedade também não pode lavar as mãos. Ela tem que assumir que ela está falhando, e falhando em múltiplas direções. O que me vem agora à mente, quando a doutora estava dizendo, levar a responsabilidade da sociedade, que assume junto com os presos, a pressuposição é que ao lado da maldade sempre existe um quê de bondade. Não é? Ou seja, as pessoas, quando amadas, aí gostei muito, muitas dessas pessoas são revoltadas porque nunca experimentaram o carinho, o amor, a ternura, o aconchego de um lar, não é? O aconchego de uma comunidade, mas pelo contrário, seja por motivos de situação financeira, seja por motivos raciais, seja por questões outras, né, são colocadas de escanteio. E com isso se revoltam. E uma das maneiras de se vingar da sociedade é exatamente praticar o crime. Né? Pois é. Agora, doutor, uma coisa que me veio aqui também, enquanto a senhora estava falando, e agora a partir da fala do Frei, o sistema APAC, ainda volto a perguntar, a sociedade participa enquanto o quê? São psicólogos, pedagogos, religiosos? Quem é que engrossa aí essa frente? Todas essas pessoas participam. A APAC tem alguns passos. Esse primeiro que eu disse para o senhor é da conscientização da responsabilidade do ato praticado, não só em relação à pessoa do preso, mas também em relação à sociedade. É a sociedade que passa a se preocupar com aquela pessoa, contribuindo para que aquela pessoa volte para a sociedade um pouco melhor. Depois, o segundo passo é o passo da reabilitação da autoestima. Então, durante algum tempo, essas pessoas, elas ficam voltadas para trabalhos mais simples, manuais. Nós temos nosso ponto alto numa jornada com Cristo. A jornada com Cristo é um reencontro do homem com o Deus que nele habita. Né? Eu gosto sempre de me lembrar de uma frase do Dom Serafim, foi cardeal. Um dia eu assisti a uma conferência dele lá na PAC, ele foi um grande braço direito, tem sido ao longo da sua vida um braço direito das APACs. Ele falou uma coisa que realmente mudou a minha vida. Ele disse o seguinte: assim como nós temos na nossa parte física o DNA dos nossos antepassados, nós realmente na nossa parte espiritual nós temos o DNA de Deus, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então basta que nós despertemos naquele homem, né, a atuação do DNA de Deus que nele está. Então esse homem, ele é despertado para isso. Lá existe uma frase que existe em todas as APACs. A frase diz o seguinte: todo homem é maior do que o seu próprio erro. Então esse homem, ele é levado a ter um encontro com Cristo. E eu quero lembrar que a APAC ela é uma entidade ecumênica. Todas as religiões participam, né? Embora a Igreja Católica tenha dado o impulso inicial, hoje
todas as religiões ali participam, os que querem participar. Uhum. Então, esse homem, mas sempre tem esse encontro com Cristo, com várias palestras e tudo. Depois que esse homem, ele se volta para ele mesmo, ele adquire a confiança de que ele pode mudar, e ele mostra que quer mudar, esse homem é levado a ser capacitado para retornar à vida em sociedade. Até porque os dados mostravam aí, você acompanhou os dados iniciais, que boa parte das pessoas no sistema atual, que não forma nada, não ajuda em nada, quer dizer, depois que concluem as suas penas, voltando para a sociedade, acabam não tendo a devida acolhida, porque também nem estão preparados, capacitados, não só do ponto de vista profissional, mas também afetivo, social e assim por diante. Quer dizer, e acabam retornando ao mundo do crime. Olha, a PAC ela é interessantíssima sobre todos os aspectos. É porque lá ele é capacitado, ele é educado, lá existe um conselho de sinceridade entre os próprios presos. Esse conselho de sinceridade tem sempre um líder, tem uma disciplina muito forte. Eu acho até que a PAC poderia ser resumida em 2 frases: amor com disciplina e disciplina com amor. Tá certo. Nós educamos aquelas pessoas nas mínimas coisas, desde o modo de comer, hábitos de higiene, eles são ali treinados. E, além disso, é um método que fica muitas vezes mais barato do que aquilo que o Estado gasta, porque nós não temos ali agentes penitenciários. Mas isso também é só para, até nessa instância aí, para presos, assim, criminosos, crimes voltados tipo ao roubo, Qualquer acidente, crime, ou qualquer crime. presos de alta periculosidade. Preso de alta periculosidade. Assassinato, latrocínio, todos. São os que se recuperam mais facilmente. Quanto mais grave, nós temos visto na PAC, quanto mais grave é o crime, sabe? Quando a pessoa resolve realmente, tem a vontade da pessoa, a ajuda de Deus e de toda a comunidade, daqueles voluntários que ali estão, mais fácil é a sua recuperação. Tá certo. Olha, nós vamos escutar um pouquinho a nossa população também. Há pouco a doutora falava justamente a respeito de 2 pontos aí que aqui no nosso Brasil não é, a gente até diz assim, graças a Deus não existe, que é a questão da prisão perpétua e pena de morte, como forma paliativa para se resolver o problema, e a gente acha que não é por aí. Mas vamos ver o que a população está pensando, né, em relação a isso. Você, por exemplo, é a favor da pena de morte? Vamos acompanhar. Olha, isso é uma questão assim, meio da ética de cada um, sabe? Tipo, eu sou a favor em alguns casos, porque eu acho que uma pessoa que estupra uma criança, ela não tem direito de viver nesse mundo normalmente, não. Então, eu me posiciono a favor nesses casos. Porém, para colocar a pena de morte, eu acho que teria que ter uma análise muito bem feita dos casos. Ué, porque todo mundo tem direito de errar, né? A pessoa, se todo mundo for errar, e todo mundo vai ter que morrer um dia, não? Aí eu acho que não, pelo menos a primeira vez tem que dar uma oportunidade. A segunda vez, aí eu sou a favor, no segundo erro. No primeiro, não. Ah, eu sou contra. Sou contra. Ué, porque a gente tem o direito de renovar os objetivos, de analisar o que fez. Sempre tem tempo pra isso. Na morte a gente anula a opção, né? Tipo assim, se roubou não tem necessidade de morrer. Agora, se ela matou, eu acho que ela deveria morrer também. Entendeu? Minha opinião é essa. Aqui no Brasil eu sou contra. Porque aqui se for morrer, só vai morrer, você sabe, não precisa nem falar o resto, né? Então eu sou contra, no Brasil eu sou contra. Mas no país de lá eu sou a favor. Tinha que ter pena de morte mesmo no Brasil. Ah, eu não concordo com isso não. Porque tirar a vida de alguém é muito complicado, né? Então a pessoa cometeu um crime, ela tem que pagar na cadeia. Não é tirando a vida dela que vai resolver o assunto. Tá certo. Olha, eu quero ainda pedir o comentário do Frei Antônio Mose e da doutora Jane aqui sobre algumas falas, mas nós vamos agora para mais um intervalo. Você não saia daí não, que já já estaremos de volta conversando sobre, não é, essa situação delicada do nosso sistema prisional brasileiro, mas como estamos vendo aqui, graças a Deus, até o tom da conversa, não é, o ar que nós estamos respirando aqui já mudou com um bom exemplo
das APACs que a doutora Jane está trazendo aqui para a gente. Rápido intervalo, já já estaremos de volta.